Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um evangelho da Casa de Francisco. Só pedindo para comentarem se o som tá ok. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Ana Cleia. O som tá ok, por favor? Bom, meus amigos, boa noite. Espero que todos estejam bem, com saúde, em paz, em harmonia. O nosso evangelho de hoje será o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, o item 9, que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços da família. Na realidade, esse item é uma instrução do Espírito Santo Agostinho. Ele começa a mensagem dizendo que a ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo, que revolta e fere sempre os corações virtuosos. E que, mais ainda, a ingratidão dos filhos com relação aos pais é ainda mais odioso. E nessa mensagem, Santo Agostinho vai discorrendo e ele nos explica e vem nos esclarecer para que nós possamos entender os motivos dessa ingratidão. E para entendermos esses motivos, né, porquê dessa ingratidão dos filhos, nós temos que voltar o nosso olhar ao passado e entender pela justiça da reencarnação que nós tivemos e teremos infinitas existências, a fim de percorrer a nossa trajetória evolutiva. E assim, nessas experiências terrenas, muitas vezes o espírito vivencia situações de conflitos, de desajustes, de desequilíbrio, de ódio, de rancor, de desejos de vingança. E no momento em que esse espírito parte da terra e vai para o mundo espiritual, ele carrega consigo essas lembranças. No mundo espiritual, ele começa a se esclarecer com a ajuda dos amigos benfeitores e com o estudo. Começa a entender a sua cota de responsabilidade nesses desarranjos, nessas desordens e nesses conflitos. E começa internamente um desejo de querer refazer essas relações, de querer refazer essas relações kármicas, essas relações familiares. Então, ele compreende que só pode refazer isso através do amor, do perdão e desenvolvendo a caridade. Santo Agostinho nos diz que não existe caridade onde não houver esquecimento das ofensas. Não existe caridade onde não houver perdão, onde houver um coração que ainda tem ódio. Então, esse espírito mais esclarecido, ele pede permissão para encarnar num corpo, nessa família, onde ele está ligado pelos laços kármicos da dor. Nós já sabemos que a primeira e a melhor escola nesse planeta Terra é o lar. É onde nós recebemos as bases do sentimento e do caráter. André Luiz, no livro O Mecanismo da Mediunidade, tem uma frase bastante poderosa e que eu gosto muito, onde ele diz: lar é o centro de indução mais poderoso que existe no universo. É uma frase bonita, né, e poderosa. De acordo com a Joana de Ângeles, a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação.
e graças à possibilidade reencarnatória. Na realidade, a família é um grupo de espíritos que se reúnem pela necessidade de resgate, pela necessidade de reconciliação e de resgate. Então, pensando sobre essa ótica que a doutrina espírita nos proporciona, fica mais fácil a gente compreender e aceitar relações conflituosas, conturbadas, desequilibradas, disfuncionais nas famílias, né? Quando Santo Agostinho fala sobre isso, a gente, olhando ao redor, a gente percebe, às vezes até na nossa própria família, se não na nossa própria família, que é uma bênção. Com certeza já vimos isso que ele fala em outras famílias, em outras relações. Nós precisamos entender que a criança que chega na família também é um espírito que traz consigo um patrimônio moral. Ele traz as suas aptidões, tendências, inclinações, boas ou más. Ele traz consigo o registro das experiências passadas que ficam gravadas no seu perispírito e no seu inconsciente profundo. Muitas vezes acontece de algumas crianças terem repulsa, ou terem antipatia, ou terem aversão a alguém da família, seja pai, mãe, irmão, e de uma forma gratuita, que ninguém entende, e não entende aqui agora, nessa vida. Mas se voltarmos o nosso olhar para o passado, nós vamos entender que esse espírito está retornando no corpo de uma criança para uma recuperação, através da doação do amor e da energia educativa dos seus pais. Esse evangelho, ele tem um trecho que é muito forte e muito importante. Eu vou pedir licença, é um trecho pequeno, mas eu vou fazer a leitura, porque se eu falasse, com certeza eu não faria jus à importância que tem esse texto. Então eu vou fazer a leitura rapidinho, porque é muito forte. Diz o seguinte: ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de vosso amor. Muito forte isso, que faz a gente refletir bastante, principalmente quem já foi ou está sendo pai e mãe nessa encarnação, né? Ou que faz esse papel. E o mais bonito disso é que mesmo que a gente acredite que tem errado com os nossos filhos, que com certeza erraremos, ou que não fizemos o melhor, sempre teremos uma nova chance, pela possibilidade de continuar numa nova existência aquilo que nós não conseguimos fazer nessa. Então Deus é tão misericordioso que ainda nos dá mais uma chance. Então, nosso papel como pais é de educar os filhos, espíritos que retornam para mais uma experiência no corpo. É um grande desafio para todos os envolvidos.
O pai e a mãe são convidados a uma missão com Deus para colaborar na formação do caráter do irmão em humanidade que momentaneamente tomará a condição de seu filho. Às vezes, a gente vê algumas famílias onde nós temos um pai e uma mãe que são amorosos, dedicados, equilibrados, e, no entanto, temos filhos totalmente desequilibrados, com dificuldades diversas, às vezes até violentos. Então, pensando nisso, eu quis trazer hoje uma pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 209, onde Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais não atraem por simpatia um bom espírito para animar-lhe o filho? E a resposta foi: o mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor, e frequentemente Deus lhe concede. Realmente, alguns espíritos, no início da caminhada evolutiva, pedem pais que o possam guiar nessa senda evolutiva, né, de uma forma melhor. E mesmo isso ocorrendo também com aqueles filhos amorosos, compassivos, dedicados, que vêm com pais violentos e omissos, que também acontece. E também temos o contrário, espíritos mais evoluídos, bondosos, que pedem como forma de ajuda e até para acelerar seu processo evolutivo, a prova de ter ainda filhos bastante imperfeitos. Diz-nos Santo Agostinho que os pais deveriam observar seus filhos desde o berço, descobrindo suas inclinações para fazer as devidas correções. Pestalozzi, que foi um famoso pedagogo suíço, foi procurado por uma mãe muito preocupada de quando é que ela deveria começar a educação do seu filho. O famoso pedagogo suíço perguntou a ela: qual é a idade do seu filho? E ela disse: 3 anos. Então, ele disse o seguinte: corre, vá depressa, porque você está atrasada 3 anos na tarefa educativa do seu filho. E dentro do conceito reencarnacionista, nós podemos dizer que essa mulher estava atrasada 3 anos e 9 meses na sua tarefa evolutiva. De acordo com os psicanalistas e os psicólogos, as crianças formam personalidade até os 6, 7 anos de idade. E depois disso, nós podemos ensinar algumas coisas, podemos ajeitar, lapidar algumas coisas, mas os conceitos básicos, os caracteres básicos estão formados. Isso coincide também com o que nós sabemos da doutrina espírita, que diz que mais ou menos nesse período, quando se completa o ciclo da reencarnação. Então, este é o melhor momento para que a gente trabalhe com essas crianças regras, limites, virtudes. É o momento ideal para que essas crianças consigam internalizar virtudes boas, regras boas, limites que sejam realmente limites que não sejam duros, mas também não sejam muito flexíveis. Limites onde elas possam ter uma vida com disciplina, né, com tranquilidade, isso com muito amor, com muito acolhimento, com muito diálogo. E precisamos entender que a forma mais poderosa de educação se dá através de exemplos, muito mais do que belas palavras e do que discurso. As crianças aprendem vendo e ouvindo, elas veem e repetem. Não podemos exigir que nossos filhos tenham éticas sejam compassivos, sejam fraternos, sejam solidários, tenham fé, tenham fraternidade,
se nós não dermos esses exemplos na nossa vida, no nosso dia a dia, de forma que ele possa ver e possa acompanhar. Então, admitida a pluralidade das existências, nós precisamos observar e interpretar as tendências que essas crianças trazem, apresentam nessa nova vida. Os filósofos, os psicólogos definem tendência como algo que leva alguém a seguir determinado caminho ou agir de certa forma. É uma predisposição natural, é uma inclinação, uma vocação. E é algo que nós podemos ver em todas as crianças, desde muito novas. Tanto as boas inclinações, que nós devemos reforçar, quanto aquelas não tão boas, que nós devemos corrigir, como pais, mães, educadores ou quem faz esse papel. As tendências de uma criança, ela já demonstra a partir dos primeiros meses de vida. São manifestações do velho espírito reencarnado e devem ser levadas em conta. Algumas vezes também podemos receber como filhos espíritos amigos jamais evoluídos que, pela misericórdia divina, renascem como filho para nos ajudar ou para ajudar os irmãos a evoluírem. Se alguém interessar um pouco mais sobre esse tema, eu aconselho a ler um livro do Hermínio de Miranda, que eu gosto muito, é um livro muito bom, que se chama Nossos Filhos São Espíritos. E onde ele fala um trechinho bem interessante, que ele diz o seguinte: nossos filhos, tanto quanto nós mesmos, são seres que viveram antes. Trazem em si um passado mais ou menos longo de experiências, equívocos, conquistas e realizações. E, consequentemente, um programa a executar na vida que reiniciam junto a nós. Está nesse livro Nossos Filhos São Espíritos. Então, como dizia Khalil Gibran, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida e nos são confiados como missão. Então, nós terminamos esse evangelho pedindo a Mãe Maria, nosso exemplo maior de mãe, pelo menos nesse planeta Terra, que nos guie, nos aqueça o coração, nos ilumine, para que a gente consiga e tenha condições de fazer essa tarefa, esse desafio de educar sobre essa ótica de uma forma positiva. Que a Mãe Maria esteja conosco hoje sempre e nos acompanhe nesse desafio. Boa noite a todos.